Oi, meu nome é Mayara e eu sou dona deste canal abandonado, eu sei disso, mas esse é assunto para um outro vídeo. Eu tenho muitas coisas para contar para vocês. Eu sei que eu não posto vídeo aqui no canal desde setembro, mas vocês sabem que eu embarquei, já desembarquei, já fiz mil coisas aí. Eu tenho muito vídeo que eu gravei nesses últimos meses, eu tenho ideias de vídeos novos que eu quero gravar para vocês, então eu vou deixar para o decorrer das próximas semanas para contar para vocês tudo o que aconteceu na minha vida e o que eu tenho para compartilhar com vocês. Hoje eu tô aqui para responder perguntas que vocês me mandaram durante todo esse tempo que eu fiquei fora. Eu recebi perguntas no Facebook, por e-mail e também nos comentários do YouTube. Os comentários daqui eu sempre respondo, mas eu sei que nem todo mundo tem o costume de ler comentários, então eu resolvi trazer para um vídeo. Eu dividi essas perguntas em 2 ou 3 vídeos, então para não ficar muito longo, né? Então hoje eu vou responder algumas delas aqui, mas ainda tem muita coisa por vir. Então já se inscreve no canal, já dá like aqui no vídeo para me ajudar e compartilha com os amigos quando você terminar de assistir, tá bom? Então vamos lá começar com as perguntas. O Jean Gonçalves me perguntou: é possível embarcar possuindo apenas o inglês básico e quais cargos eu conseguiria? Então, Jean, é possível sim. Muitas vezes pela demanda ou por causa do tempo que você tem, que é muito curto na entrevista para desenvolver o seu inglês, eles acabam não percebendo direito o seu nível e o importante é que você se comunique o básico para falar um pouco sobre você, responder algumas perguntas. Mas eu recomendo que você tenha um inglês um pouquinho intermediário ou uma outra língua, como italiano, espanhol, francês. Eu acredito que vagas como bar, restaurante, camareiro, enfim, eles não peçam um nível de inglês tão avançado. E isso não quer dizer também que sua vaga será ruim, porque muitas vezes esses cargos ganham muito mais do que os cargos que a gente chama de staff, que tem algumas regalias, que são recepção, shopping, animação. Se você ainda não sabe que cargo você quer a bordo, eu recomendo que você faça uma entrevista de qualquer forma com a agência, uma agência aí no Brasil, e você deixe que eles meio que te guiem, porque muitas vezes, principalmente perto de temporada brasileira, que começa em novembro, dezembro, eles precisam muito de brasileiro. E quando você faz a entrevista, eles te perguntam um pouco sobre as suas experiências e eles acabam indicando um cargo caso você não tenha aplicado para uma vaga específica. Então, é uma das coisas que eu recomendo se você realmente quer embarcar. E continuar estudando, por que não? A bordo, ao contrário do que muita gente pensa, você não vai desenvolver o seu inglês. Então, talvez uma língua como italiano, mas o inglês não. Então, eu recomendo que você estude mais um pouco em casa, mas não deixe de fazer entrevista por causa disso, se você consegue se comunicar no básico. A segunda pergunta é do Amaury Kesley. Ele me perguntou qual nível de inglês eu tinha quando eu fiz a primeira entrevista. Então, Amaury, eu falo inglês desde pequena, então pra mim eu sempre tive inglês fluente, não foi nenhum bicho de 7 cabeças. Mas a bordo eu tive que desenvolver outras línguas, porque nos meus 2 contratos eu fiz praticamente as mesmas rotas e eu só tinha passageiros italianos, franceses e espanhóis. Então eu tive que desenvolver muito meu italiano e espanhol. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui pro canal sobre como eu aprendi novos idiomas, como eu pratico, não sei, como eu aprendi inglês. Me deixem nos comentários aí se for do interesse de vocês. Mas o inglês eu tinha já avançado e falava um pouquinho de espanhol, bem portunhol mesmo, que eu consegui desenvolver bem mais a bordo. O Yuri Ranier me perguntou uma coisa que me perguntam demais, que é: eles costumam fornecer a passagem ou fazem o reembolso depois? Então, Yuri, isso depende demais da companhia que você vai embarcar. Tem companhia que paga passagem, companhia que não paga passagem no primeiro contrato, companhia que reembolsa, enfim. Nos meus 2 contratos foram por companhias diferentes e nos dois eu recebi minha passagem alguns dias antes de embarcar. Então eu não tive esse problema. Eu sei que brasileiros são muito privilegiados porque, por exemplo, na segunda companhia que eu embarquei, eles não pagam passagem para nenhuma nacionalidade além do brasileiro. Então, não precisa se preocupar tanto com isso. Eu acredito que são poucas as companhias que exigem que você pague sua própria passagem. Se não compensar para você embarcar numa companhia que não paga a sua passagem, é sempre bom então dar uma perguntada antes mesmo de fazer a entrevista com a companhia. Se você está fazendo processo por uma agência, pergunta para a agência se eles pagam a passagem, ou se você estivesse fazendo direto com a companhia, tenta dar uma perguntada no site, mandando um e-mail pro RH, enfim. Se informa assim
antes que chegue seu contrato e você tenha que pagar sua passagem e não tenha dinheiro, porque eu particularmente não embarcaria nesse momento numa companhia que não pagasse minha passagem. Muitas vezes os destinos de embarque são longe, você tem uma data específica para estar lá, então você não pode procurar passagens mais baratas. E, enfim, às vezes realmente não compensa ou a gente não tem o dinheiro. Dá uma perguntada antes, mas a maioria paga sim, não precisa se preocupar tanto com isso. O Rafael Pestana me perguntou: por qual agência você embarcou? Entrei em contato com algumas, mas não obtive sucesso. Então, Rafael, primeiramente, se passar mais algumas semanas e eles não te responderem, eu recomendo que você mande de novo o seu currículo, porque geralmente as agências brasileiras, elas respondem sim ou não, sabe? Se elas aceitam, se elas te chamam para uma entrevista ou não, elas vão responder o seu e-mail. Eu embarquei a primeira vez com a agência Rosa dos Ventos, que é uma agência do Nordeste, e a segunda vez foi pela Infinity, que é uma agência de São Paulo. Eu tive uma ótima experiência com as duas, embarquei muito rápido através das duas, me deram todo o suporte, toda a documentação, estavam disponíveis o dia todo, sempre que eu mandasse e-mail ou ligasse. Mas a Infinity, por ser de São Paulo, eu acho que por poder ir lá conversar presencialmente, por estar perto de mim, eu tenho um carinhozinho por ela aí, mas as duas foram ótimas. A única coisa, assim, é que depende muito também da companhia pela qual você quer embarcar, porque a Infinity, por exemplo, não trabalha com a MSC. Já a Rosa dos Ventos só embarca através da MSC. Então, depende de onde você quer ir aí. Mas se você ainda não tem muita noção de que companhia você quer e só quer fazer uma entrevista de primeira, recomendo que você envie para todas as agências, não tem problema nenhum. Aplica também pelos sites oficiais das companhias, porque ele sempre tem a parte lá de carreira, então é possível aplicar diretamente com a companhia. Muitas vezes leva até menos tempo do que com uma agência, menos documentação, menos burocracia. Mas com certeza alguma hora alguém vai te chamar aí pra entrevista, tá bom? Essas foram as perguntas de hoje, mas eu recebi alguns comentários muito interessantes que eu quero fazer vídeos mais longos ou focados só naquele assunto. Por exemplo, vegetarianismo a bordo, que já me perguntaram, ser mulher a bordo. Enfim, vários desses temas que eu sei que são do interesse de muita gente. Principalmente porque recentemente eu comecei a minha transição para o veganismo. Eu sou vegetariana já há um tempo, então para mim vai ser muito interessante fazer esse tipo de vídeo. Espero postar para vocês em breve. Eu ainda tô com uma rotina bem bagunçada, como sempre, então eu que tenho que me adaptar aí e começar a postar vídeo no canal. Se inscreve aqui, já fica preparado, porque eu prometo que nas próximas semanas vai ter muito vídeo com conteúdo legal. Eu continuo morando na Europa, então assim que o inverno acabar, porque no inverno eu simplesmente não saio de casa, eu vou fazer muitos vídeos também na rua, vou contar muitas coisas aqui sobre onde eu tô. Eu tô trabalhando em casa agora, então eu tenho muito conteúdo para compartilhar com vocês sobre nomadismo digital, turismo, enfim, trabalho remoto, tudo que vocês quiserem saber nessas áreas, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!